Bom, vamos lá. Bom dia, nono ano. Como vocês estão? Todo mundo em casa, todo mundo se cuidando, lavem as mãos, tá? E vamos continuar a nossa aula hoje. Hoje nós vamos falar assim, mais especificamente da ciência como modo de adquirir conhecimento, tá? A mitologia também é uma maneira de você adquirir conhecimento, uma maneira diferente. A filosofia é um método diferente. Hoje nós vamos falar da ciência e depois a gente, na próxima aula, retoma a filosofia propriamente dita. Porque o que eles têm em comum? Todos estão buscando conhecimento, querendo entender o mundo que nos cerca, né? Querendo entender o que está acontecendo com a gente. E acaba que um antecede o outro, e assim nós vamos tentando entender a humanidade, a natureza, as coisas que nos cercam. Bom, então vamos lá. A ciência está aí. Preste atenção nessa explosão atômica aqui, nessa bomba, nessa outra aqui do lado é uma bomba também, né? Uma está explodindo lá e a outra está aqui inteira. Que nós vamos mais para frente voltar. Então atentem a essas duas ferramentas aqui. Muito bem. Opa, vamos lá. Lembra que a gente estava falando sobre cosmogonia, que eu expliquei para vocês, que lá na mitologia, quando os homens começam a querer entender de onde que as coisas surgiram, como que as coisas apareceram, como que o mundo apareceu, como que tudo aconteceu, eles inventam histórias, eles não têm nem a filosofia e muito menos a ciência ainda. E o conhecimento ali é muito cru, muito infantil ainda. Então, eles estão inventando histórias. E eu contei para vocês, cada povo tem a sua explicação para quando o mundo surgiu, como que as coisas apareceram. E eu contei para vocês da Grécia, que é o que a gente acaba, logo depois vem a filosofia, e como a filosofia começa na Grécia, então a gente usa muito a mitologia grega. E lá na Grécia, eles explicavam o surgimento da Terra, do céu. Lembra da Gaia, que se casa com Urano, e ele fica ali muito dominando ela e tendo filhos, que são os titãs. Aí um dia ela pede para um dos filhos quem libertasse ela seria o novo senhor, e o Cronos vai e liberta a mãe, e o Urano, que é o céu, vai lá para cima, a Terra fica aqui. Então eles se separam. E o Cronos realmente passa a mandar, e depois ele casa com a Géia, tem os filhos todos, e ele vai comendo os filhos, que são os deuses, até que nasce os Zeus, os Zeus, a mãe fala, esse não vai comer não, manda embora. E ele volta, aquela coisa toda. Depois o Prometeu, o Epimeteu, que vão montar os animais, dar todas as características para os animais, aí não sobra nada para a gente, né? O Prometeu fica cismado, fica preocupado, vai lá, rouba o fogo dos Zeus. Então, são tudo isso para explicar como que o universo, a Terra, o planeta, como o mundo ao nosso entorno tinha aparecido. Com a ciência, depois vem a filosofia, que já não gosta muito dessas respostas, não, e aparecem lá os pré-socráticos, querendo entender, procurando a arqué, né, que é a substância primeira que deu origem a todas as outras substâncias, e também não quer mais saber de deuses, não, e a coisa vai caminhando. E por muito, muito, muito tempo, filosofia e sociologia começaram juntos, porque quando começa essa necessidade de ter um conhecimento mais racional, de ter um entendimento mais lógico, eu entendo que já é a ciência que está começando ali também, só que não tinha nome, nem filosofia, não chamava filosofia, depois que vai ser nomeado de filosofia, mas o que é importante ali é essa curiosidade. A curiosidade é extremamente importante. Ninguém vai ser cientista se não for curioso, se não for aquela pessoa que quer entender, que observa, que quer como que as coisas são, como que a coisa funciona, como é que é. Não vai. Aquele que passa batido, não sei, também não quero saber, e tem raiva de quem sabe, vai estudar o quê? Porque qualquer coisa que você for estudar, você vai precisar ter um mínimo de interesse ali. O cientista, principalmente. Então, falava-se em cosmogonia. Hoje, com a ciência, e nós vamos ver daqui a pouco quando que começa esse termo ciência, quando, porque o conhecimento está vindo, tá caminhando, estão querendo entender, estão buscando, mas tem um determinado momento que passa a se chamar de ciência. Então vamos lá.
Os cientistas hoje, quando eles vão falar de como que as coisas surgiram, como que as coisas não vão mais usar Gaia, não vão usar Deus, não vão usar Urano, nem as nossas histórias religiosas aqui do cristianismo, o cientista não. Ele vai tentar explicar de uma outra maneira, que é uma maneira racional, uma maneira lógica. Então, esquece todo o conhecimento religioso, mitológico, tudo é outro universo. Então, vamos começar aqui. O cientista ele vai começar a falar do início de tudo, do começo de tudo. Ele chama de Big Bang, uma grande expansão, que é uma teoria, então, cosmológica, não é mais cosmogonia, é cosmologia, tá? Logia, estudo do cosmo. Cosmo é tudo, o universo, tudo. E nós estamos dentro desse cosmo. Então, essa teoria, a principal hoje, a dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo, é essa teoria do Big Bang. Então, os cosmólogos, eles usam o termo Big Bang para se referir à ideia de um universo que estava assim, muito apertadinho, muito denso, assim, muito, uma coisinha muito pequena, e em algum determinado momento ele começa a se expandir, tá? Tem um determinado momento, um tempo finito passado, então existe esse momento, e ele começa, então, desde então, vai se resfriando pela expansão, e ele vai, e nós estamos ainda dentro dessa expansão, a coisa não parou ainda, está acontecendo. E a teoria é sustentada por explicações mais completas. E eu não vou saber explicar isso aqui direito para vocês, de jeito nenhum. Se eu perguntar para os professores de ciência, de física, de química, eles vão saber mais do que eu. Mas eu sei que tem que ter evidências científicas, através de observação, através de análise, através de experimentos também. Isso tudo é o que o cientista vai fazer. De acordo com esses estudos todos, então essas medições disponíveis aí, em 2010, eles entenderam, chegaram a uma conclusão que tudo isso começou, não dá para falar o dia certo, então tem aí alguns milhões de anos de erro, uma margem de erro. Mas entre 13 bilhões e 300 milhões até 13 bilhões e 900 milhões de anos atrás é que começa, então, essa explosão, essa expansão e esse Big Bang aí. E temos aí, depois vocês podem procurar na internet o calendário, né, com toda a criação, com toda a formação que começa, é muito interessante, tem muitos filmes, se eu achar, eu vou procurar aqui, vou mandar para vocês, aí vocês podem assistir. Bom, aqui eu tentei trazer uma foto, né, um desenho, aí, digitalizaram isso, virtualizaram, fizeram essa fotografia aí, mas é mais um desenho, né? Bom, o conhecimento, então, gente, ele está na base da ciência, o conhecimento está na base da ciência, se constitui a partir do momento em que seres humanos começaram a se perguntar sobre o mundo que o cercava. Então, aquele ser humano lá atrás, o Demócrito, que é o primeiro a falar em átomo, pô, o cara estava há 600 anos antes de Cristo, até mais, e ele vai falar em átomo, e ele errou por muito pouco, tá? Ele errou por muito pouco. Então, esses homens curiosos, que não querem mais os mitos, eles já estão começando a fazer ciência, só que não sabia que era ciência, não sabia que era filosofia, era alguma coisa totalmente diferente do que eles tinham, que eram só os deuses e os mitos. Então, essa busca de entendimento, essa curiosidade, esse querer entender, é a base de tudo. Assim como a filosofia, a ciência encontra na racionalidade o principal instrumento para compreender o mundo. Não quero mais, eu adoro a história da Medusa, do Hércules, adoro a história do Prometeu, eu adoro, mas isso aqui é um outro tipo de conhecimento, é um outro tipo de relacionamento com o ser humano ali, com a imaginação, com a criatividade, extremamente importante também, mas não é ciência. Então agora queremos respostas racionais. Pau, pau, pedra, pedra, preto no branco, tá? Separar as coisas, e quanto mais provadas, melhor ainda. Aí quando que começa esse negócio de chamar ciência? Entre os séculos XV e XVI, no momento aí de entre 1400 e 1500, o momento ficou conhecido como a Revolução Científica. A ciência se constitui do modo como é conhecida hoje. Até então vinha
todo mundo que estava preocupado aí com a astronomia, com a matemática, era tudo filósofo, todos filósofos. Então, os filósofos vinham dando conta de tudo, vinham dando conta de todo conhecimento. Chega nesse determinado momento aqui, eles decidem, pelo menos, nomear, dar nome aí às respectivas áreas de conhecimento, e a filosofia segue, e a ciência agora é reconhecidamente ciência. Então, tem esse nome agora de ciência. Lembrando que filosofia não é ciência, é um outro modo ainda de adquirir conhecimento. Preocupa-se muito mais com as perguntas do que com a resposta. A ciência é a ponto que tem que ter pergunta, mas a resposta é importantíssima para essas perguntas, onde vão ser provados e analisados uma série de coisas através da experimentação. Então, na constituição dessa forma específica de saber aí, a noção de experimentação é fundamental importância. O cara experimenta, o cara entende, faz de novo, não deu certo, não, vou experimentar desse jeito, não, agora vou fazer desse jeito. Por exemplo, por que a planta cresce? Né? É a Ceres que mandava a chuva. Para, não tem mais isso. Por que a planta cresce? Então você põe água, sem água, água na luz, água sem luz, água no claro, água no escuro, água com ar, sem água, com água sem água e no claro. Vai tentando de todos os jeitos para ver o mais eficiente, o que funciona melhor. E eu sei lá, dependendo do que você estiver estudando, do que você estiver pesquisando. Começou, então, esse nome ciência, mais lá para o lado do Galileu, gente. E o Aristóteles, que era um empirista, ele era muito preocupado com o conhecimento através da experiência mesmo, brigava lá com Platão, que achava que o conhecimento, não, a gente já nasce sabendo, o conhecimento se dá na mente, isso aí nós vamos ver o ano que vem. O Aristóteles tinha uma maneira de pensar, tinha uma maneira de ver o mundo bastante interessante também. Só que chega no momento que o Galileu fala, não está dando, não vamos mudar. Né? E ele apresenta novas hipóteses vão surgindo novas perguntas, que vai originando um novo conjunto de conhecimento, que vai pôr em questão todo aquele saber que já existia da filosofia. Então, peraí, tá muito bom, tá, mas não tá, tem que continuar. E o Galileu é o cara que foi quase queimado na fogueira, né? Porque ele fica lá com aquela história de que o Sol, que é o centro do universo, não é a Terra, né? Que dando continuidade ao que o Giordano Bruno já tinha falado, o Giordano Bruno queimou mesmo na fogueira, não teve jeito. O Galileu quase que foi, que ele tinha um padre que era um amigo dele, que também era astrônomo, que também concordava com ele e sabia que ele estava certo, mas falou para ele, você fica esperto que o Papa não vai gostar disso. O Papa não quer saber desse negócio de heliocentrismo, não, o Sol, não, é a Terra mesmo. Então você pede desculpa lá, pede o pinico, fala que não é bem assim, então vocês vão te queimar. E ele falou que ele tinha muito medo de dor, de sentir dor, e deve doer pra caramba, né? Se morrer queimando uma fogueira. Então ele desiste. Ele pega e fala, não, brincadeirinha, mas foi muito bom também que ele continuou produzindo. Estava proibido de produzir, né? Mas escrevia escondido, estudava escondido, e deixou aí um legado de muita coisa. E essa queda dos corpos aí é essa coisa de jogar uma maçã, uma pena, uma pedra, uma pena, e ele insistia que elas iam cair junto. O cara é louco, joga uma pena, joga uma maçã, não cai junto. Aí ele vai subindo lá na Torre de Pisa, tem toda uma história aí. Hoje já fizeram isso num ambiente sem ar, sem nenhum tipo de atrito, porque ele falava que atrapalharia de cair junto era o ar. Hoje fizeram e realmente cai junto. Eu vi até o filme, gente, que eu também não acreditava muito, não. Se eu vou achar esse filminho também, eu mando o link que vocês vão vendo aí no decorrer das nossas aulas. Falou? Bom, Renascimento, gente, é um momento da história aqui que vem depois do Galileu. O conhecimento não tem limite, não tem jeito de você prender o conhecimento. Se o homem é curioso, se o homem quer entender, o conhecimento só tem que seguir, só tem que ir. E por muito tempo na Idade Média, como que a história, vocês já estudaram história, né? Então tem lá a parte da Grécia Antiga, mitologia, tá? Depois vem a filosofia, que tem todo um desabrochar ali,
o conhecimento vai, ele rende, ele não tem limite para as artes, para nada. O homem é o centro ali, inteligente, é o criador, é o cara que sabe das coisas. Quando começa a Idade Média, que o Constantino vem, lembra do Constantino, já contei na outra aula, ele vem, começa o cristianismo passa a ser oficial no Império Romano e a igreja vai criando um poder muito grande, breca. Então, é chamado de 1000 anos de trevas. Não teve nenhum conhecimento? Teve muita coisa boa também, mas ficou muito pacado ali, esses 1000 anos de trevas, porque foram 1000 anos de 300 e pouco até 400 e pouco até 1400. Então, foi mais ou menos 1000 anos mesmo, 1000 anos mesmo, que as pessoas eram muito proibidas de pensar. Então, o cara ia pintar, ele podia pintar, desde que fosse uma passagem bíblica, desde que fosse um santo, e a igreja vigiava e não podia rir muito, porque o riso era uma coisa meio de pecado, então melhor não escrever muita comédia, não. E tudo era muito vigiado. E qualquer um ali que se atrevesse, quando aqui, antes de chegar, na chegada do Renascimento ali, que as pessoas começam a ficar mais atrevidas e começam a querer mostrar mesmo e provar por A mais B, começou a morrer gente, começou a ser perseguido. A maioria mulheres, né? As mulheres foram muito sacaneadas aí nessa época, morreram demais, mas homens também morreram queimados, sim. Por quê? Porque nesse período aí, para o cientista estava sendo um borbulhar aí de querer começar o pensamento, de querer começar a entender. Então, o Renascimento, gente, também não é assim, você dorme Idade Média e acorda Renascimento, não. Ele começa, para vocês terem uma ideia, mais ou menos em 1300. Aí ele vai indo, as pessoas vão mudar, está tendo perseguição, está tendo gente correndo. Ele vai se dar mesmo, acontecer ali, depois de 1600. Então, são 300 anos esse período aí do Renascimento. Então, a igreja estava muito brava, porque a igreja estava perdendo poder. A igreja era dona, ela é o monopólio do conhecimento. Só ela conhecia, só ela sabia, só estudavam. Alguns padres, não eram nem todos os padres que estudavam, esses padres que ficavam em contato direto com as pessoas, a maioria não sabia nem ler nem escrever, eles passavam o que eles ouviam, decoravam muitas coisas, as missas todas em latim, né, que era uma língua mais culta, não era todo mundo que entendia. Ler e escrever, ninguém sabia ler e escrever. Então, o conhecimento era muito ali do clero, do alto clero, né? Nem do baixo clero, era do alto clero, que mantinha os livros. Então, quem escrevia livro, para fazer uma cópia de um livro, era tudo à mão. Os copistas eram monges lá nos monastérios. Então, imagina o tempo que leva para você escrever um livro e depois você copiar ele todo à mão, e depois você fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta cópia. Gente, não tinha livro, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, era raríssimo você ver um livro, era muito pouco. Mas à medida que as pessoas estão se libertando, estão criando coragem, estão contestando, estão batendo de frente, falando, não, se a igreja acha que a Terra é o centro do universo, não é bem assim, não, é o Sol. E vamos mostrar, e vamos analisar, e usa luneta, e usa telescópio, não tinha, né? Era luneta, e anota, e olha lá, mudou um pouquinho nesse dia, no outro dia, vai olhar o céu todas as noites para ir anotando. E as coisas estão caminhando, na literatura, nas artes, na ciência, as pessoas estão perdendo medo. E esse monopólio agora, quando vai ser quebrado também, porque isso aqui foi um divisor de águas. Essa engenhoca aqui do lado, aqui embaixo, é uma prensa. Então, por que ela foi um divisor de águas? Ele foi um determinante mesmo na mudança de era para o início do Renascimento. Você escrever um livro à mão, copiar à mão, demora muito. Ali ele inventou uma cacheta, assim, uma forma, você colocava letrinhas, os tipos de ferro, e você montava as letrinhas, as palavras, ela fechava a página. Passava uma tinta e ia carimbando, apertava assim, carimbando. Então, você montou a primeira, era muito difícil, mas depois que você montou a primeira, você carimbava o tanto de cópias que você quisesse. 5, 10, 100, 200, o tanto que você quisesse. Montava a segunda página, carimbava. Então, você tinha uma tiragem muito menor tempo, muito maior
número de livros. Então, isso vem democratizar o conhecimento. As pessoas começaram a ter acesso a livro. Opa, mas aquilo é um livro? O que é aquilo? O que está lá? Então, eu tenho que aprender a ler. Eu quero aprender a ler para ler aquilo. E começa, ainda não era todo mundo que lia, não, mas já aumentou bastante a circulação do conhecimento. Bom, e junto com esse desenvolvimento todo, está vindo a ciência, está vindo a ciência. E a ciência propõe um novo conjunto de práticas para desvendar o mundo natural, gente. É querer entender mesmo, querer manipular, querer mudar, querer mostrar. E chega um ponto que implica alguns julgamentos morais, julgamentos éticos. Tem uma palavra que a gente vai estudar bastante ainda, que é a bioética, que bio é vida, ética é a parte da filosofia que estuda os comportamentos, as relações, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E hoje é muito importante a bioética no dia a dia aí do conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês, essa coisa bem próxima hoje da cloroquina. Aí. Muita gente quer usar a cloroquina e muita gente não quer usar a cloroquina. E não sei se vocês estão acompanhando o impasse aí desse remédio para o coronavírus. Mas por que muita gente quer usar? Porque é o que tem, é no desespero, aquela coisa, você quer usar. Ué, mas os outros não querem usar porque eles são maus? Não, os que não querem usar, eles são mais precavidos, eles entendem que esse remédio ele é feito para lúpus, é para uma outra doença. Ah, adiantou para uma pessoa? Adiantou para uma, 10, 15, 200, mas não foi um remédio ainda testado especificamente para esse vírus, então não é uma coisa tão segura, porque ela não tem um embasamento científico para essa doença, tem para essa aqui não tem. Então é complicado, porque do mesmo jeito que sarou, teve gente que sarou e morreu de ataque do coração, porque ele tem uns efeitos colaterais horrorosos. E a dose que você tem que usar para curar o corona é muito próxima da dose que mata. Então, não é uma coisa assim que para você pôr um remédio no mercado, você tem que testar ele, mas morrer de testar, para ter certeza que ele vai fazer mais bem do que mal. E essa cloroquina não foi testada para isso. Então, é a importância da bioética agora. Então, nós vamos curar uma coisa, estragar outra. Como que nós vamos fazer? Bom, nos últimos 500 anos, o desenvolvimento científico foi surpreendente em todas as áreas. Nessa área aqui da medicina, gente, hoje você faz transplante de coração, transplante de rim, transplante de pulmão, de córnea, tem uma série de transplantes, então é muito bom. E o homem chegou a ponto, inclusive, de clonar. Tem tecnologia para clonar outro ser humano. Vale a pena? Vai ser bom? E o ser humano, o outro, vai ter alma? Não vai ter alma? Vai ter o mesmo RG? Vai ser a mesma pessoa? Vai ser outra pessoa? Aí vem a bioética para brecar um pouco. Calma, para que vai fazer outro ser humano? Como é que é? Qual a necessidade de você fazer outro ser humano que não seja as vias... Até as vias normais não são mais normais, que a pessoa que não pode engravidar, ela pode criar um embrião in vitro e fazer uma inseminação artificial, mas até aí tem um pai, tem uma mãe, mas agora esse outro aqui não vai ter um pai, não vai ter uma mãe, vai ser um clone. Assistam um filme que chama A Ilha. A Ilha é muito interessante. Conta a história de vários clones que são feitos para ficarem como se fosse um step de pessoas, de milionários, que eles criam esse clone e deixam eles escondidos lá no subterrâneo, lá, e esses clones vivem lá. E quando eu tenho um problema de fígado, de coração, alguma coisa, eu vou lá e mato o clone e pego o órgão e transplanto. Alguns desses clones fogem e eles começam a entender por que eles foram feitos, o que eles são. É muito bacana o questionamento desse filme com relação à bioética, com relação ao que é esse outro ser humano, se ele é interessante ter isso, os sentimentos deles, as emoções. Isso tudo graças a um desenvolvimento tecnológico absurdo que o ser humano tem hoje. Né? Não vou nem falando das redes, dessas tecnologias aqui de internet, nada disso. Também está muito bem desenvolvido, está muito
Você fala assim, nossa, não tem mais nada para inventar, né? Mas tem, ainda tem. Impressionante, ainda tem muita coisa para inventar. Bom, mas nos últimos 500 anos, o desenvolvimento científico, sei lá, quando começa, então, a ciência, que é em torno de 1400, 1500. Então, esse desenvolvimento foi surpreendente, com realizações tecnológicas impressionantes, tudo que eu falei para vocês agora, da internet, você conversar com uma pessoa do outro lado do planeta, online, assim, ao vivo, né, no mesmo momento, e os transplantes todos, é muita tecnologia, é muito assombroso esse tipo de conhecimento adquirido, tá? Agora, os desdobramentos dessa ciência toda, criada durante o século XVIII e XIX, foi um momento assim de profunda confiança na razão. Depois do Renascimento, vem uma outra época da humanidade aí, na história, não sei se vocês já viram também, é o chamado Iluminismo. E lá no Iluminismo, o que era? Eles ainda achavam que mesmo depois do Renascimento aqui, que estava começando, agora eles falam assim, aquilo tudo lá, aqueles 1000 anos de trevas lá, era tudo obscuro, era tudo escuro, as pessoas eram ignorantes, as pessoas não podiam buscar aprendizado, tinha que fazer sociedade secreta para poder estudar, senão a igreja matava. Então, aquilo tudo acabou. Nós vamos trazer luz, acender uma lâmpada e iluminar a razão, iluminar, as pessoas serão iluminadas, elas vão aprender, elas vão ver as coisas de maneira clara, elas vão querer, por exemplo, em vez de você ficar rezando para curar um vírus, né? Nós vamos pesquisar, nós vamos entender o vírus, nós vamos arrumar uma vacina para ele. Essa é a função, então, da ciência, do conhecimento racional que os iluministas queriam. E você escolhe, tá? Ou você fica com a religião, ou você vem para o lado da ciência. Porque se você for ficar com a religião, você fica lá com a religião, que eles falavam que era superstição, que era o conhecimento, ficar só esperando Deus fazer. Se Deus deu a inteligência para a gente, nós somos inteligentes, nós vamos correr atrás. Mas você escolhe, ou você vem para o lado da ciência, ou você vai para o lado da religião. Então, ali teve uma ruptura muito séria entre ciência e religião. E a promessa de que a tecnologia, a racionalidade, a ciência, tudo isso traria para o futuro a resolução para todos os problemas. Nós somos o futuro dos iluministas, tá? Eles eram o século XVIII, XIX, nós somos o século XX, né? E XXI, vocês 21 só. Então, nós somos esse futuro. A razão, gente, resolveu todos os problemas, a inteligência do homem realmente trouxe iluminação, trouxe um mundo melhor, os homens ficaram, olha, não tem mais problema, olha que beleza, nós vivemos muito bem, graças aos iluministas, está tudo maravilhoso. Bom, a razão também criou seus monstros, né? Do jeito que criou coisa boa, também criou coisas horríveis, que é a tecnologia bélica. O excesso de racionalidade, ele também aumenta a tecnologia para destruição. As guerras, até a Primeira Guerra ali, era mano a mano, né? De espada, flecha, lança, por cavalo, um batia no outro, o estrago era menor. Na Primeira Guerra já tem avião jogando bomba, já tem. Na Segunda, já teve mais um avanço maior. E esse avião aqui, o Enola Gay, é o que jogou aquela bomba lá em Hiroshima e Nagasaki. Já tinha acabado a guerra, já no dia anterior já tinham feito os tratados, os acordos, mas os Estados Unidos estavam com essa bomba aí, queria mostrar poder e queria ver se ela funcionava também, então foi lá e jogou uma bomba numa cidade inteira, não se contentando de jogar uma, jogou a segunda. Hiroshima e Nagasaki aniquiladas. As pessoas foram literalmente pulverizadas, não sobrou nem corpo para enterrar. Um negócio assim que procura no YouTube, bomba atômica e como que são as pessoas ficaram. Tem umas que grudaram na parede e ficou uma sombra. Vai procurar lá o absurdo. Então, do jeito que trouxe transplante, a tecnologia traz transplante de córnea para a pessoa enxergar, que é maravilhoso, traz transplante de rim, de fígado para melhorar a vida, para aumentar a vida, traz desgraça, traz morte, é sofrimento, ao ponto das pessoas depois da Segunda Guerra se reunirem e falar assim, opa, vamos ter que sentar aqui,
fazer uma organização aqui de países que queiram participar, que é a ONU, porque do jeito que está, se tiver uma terceira guerra, não sobra ninguém. O mundo acabou, vai acabar todo mundo, né? Eu cresci na Guerra Fria, então assisti ao Jornal Nacional, assim, a Rússia tem tecnologia bélica, tem arma nuclear para acabar com o mundo uma vez, mas não dava um tempinho, os Estados Unidos tinha para acabar com duas. Eu lembro que eu parei na 7ª. Quando ele tinha capacidade para acabar com o mundo 7 vezes, aí eu entendi, eu sou meio burro, né? Porque acabou a primeira vez, o resto... Mas era o quê? Para mostrar poder. Se você pode um, eu posso dois. Se pode dois, eu posso três. E esse inferno todo que foi essa época aí da Guerra Fria. Hoje, gente, mais e mais cientistas passam a reconhecer a importância da reflexão filosófica. Agora a filosofia volta aqui para junto com a ciência, para orientar corretamente a atividade da ciência. Vamos refletir. O mundo está melhorando, o mundo está piorando. Então, esse excesso de razão, esse excesso de inteligência, esse excesso de tecnologia, as guerras ficaram mais tecnológicas também. O Hitler que vocês vão estudar, todo mundo fala o seguinte, o Hitler era um louco, o Hitler era um monstro, ele era um bicho, ele era um demônio. O Hitler era extremamente racional, extremamente inteligente, extremamente científico, preocupado com as tecnologias, o que ele proporcionou desenvolvimento na área de automobilística, na área bélica, de armas e todo. Ele não era um monstro, ele não era um louco, ele usou toda a tecnologia de forma racional para o mal. Aquela loucura toda que ele fez, por isso que a gente associa ele a monstro, mas ele era extremamente inteligente. Então, hoje, tecnologia, ciência e ética precisam caminhar juntos. Bom, nunca é demais lembrar do nosso querido aqui, Demócrito, né? Que foi um filósofo grego que criou a palavra átomo. A palavra átomo hoje é da área de química, não é da área de ciência, não é da área da filosofia, mas quem criou, inclusive, a palavra foi o Demócrito. Então, ele chamava de Demócrito de Abdera, porque ele nasceu em Abdera, em 460 a.C. Então, se ele nasceu em 460, 440, então 20 anos depois, ele já estava produzindo. Imagino que com uns 20 e poucos anos ele já estava produzindo aqui intelectualmente. Para ele, tudo que existia, gente, era formado de pequenas partículas invisíveis, extremamente pequenas, que dependendo do jeito que montasse, virava madeira, virava fogo, virava terra, mas eram todas iguais. Os átomos seriam infinitos e, por meio de suas intermináveis combinações, seriam os criadores de tudo que existe. Eu já falei para vocês, mas eu pus o exemplo aqui do Lego. Se eu der um balde para cada um, com a mesma quantidade de peças, com as mesmas cores, idênticos, um vai montar um carrinho, outro vai montar um foguete, outro vai montar uma árvore. As peças são as mesmas. Dependendo do jeito que você encaixa, as coisas mais diferentes vão aparecendo. E era o que ele falava dos átomos. Ele errou por muito pouco. 2.500 anos depois, eu estudei, você estudou, todo mundo vai estudar a palavra átomo. Só que os cientistas provaram, o átomo existe, gente. O Demócrito estava certo. Olha lá, deu para ver, deu para fotografar, deu para pegar no microscópio. Só que eles aperfeiçoaram. Então, o átomo, ele não é indivisível. A questão é que o Demócrito falava que não dava para dividir, e hoje já sabe que dá para dividir, sim, aí os elétrons, os nêutrons, e o núcleo, e esse núcleo, quando ele é quebrado, quando ele é dividido, produz uma extrema energia. Então, o Demócrito, gente, ele estava errado em alguns aspectos, porque tem essas partículas menores, mas para aquela época falar um negócio desse, opa, cara, é o cara, né? E quando você divide, então, esse núcleo desse átomo, libera uma energia muito grande, que poderia ser usada para fins pacíficos e para fins bélicos de guerra. E foi usado para fins bélicos, aquelas bombas atômicas, e até hoje aí fica... se você destruir seu armamento nuclear, eu destruo o meu, né? Mas você quer que você destrua o seu, você fique livre do seu, mas eu não quero ficar livre do meu.
Então, é um negócio que tem muita bomba por aí, tá? Agora, quem que decide os usos hoje nas sociedades contemporâneas dessa tecnologia toda, é uma indústria armamentista muito grande? Quem que está decidindo? Quem que está cuidando do mundo? Quem que está escolhendo o que vai ser feito? Lembra que uma vez nós tivemos uma aula das ferramentas? Os homens inventam as ferramentas e as ferramentas reinventaram os homens. Vocês lembram disso? Lembra? Que eu falava tem o garfo. O garfo é bom para comer, para não sujar a mão, mas você dá uma garfada no outro já, né? Aí eu lembro que eu falava para vocês, espera aí, gente, o garfo não é nem bom nem mal, ele não pensa, ele não decide. A bomba também, ela não é nem boa nem mal, ela não decide. Quem decide como vai usar, um lápis que você espeta na cabeça do outro aí da frente, e quem decide quem vai explodir uma bomba, jogar uma bomba, são os seres humanos carentes, necessitados de muito mais humanidade, de muito mais espiritualidade também, porque chegou num ponto que é só razão, 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 e o homem ficou com aquele excesso de racionalidade que não está dando muito certo. As pessoas esqueceram de ser humanas, de levar em consideração o outro. As pessoas querem demonstrar poder e não estão nem um pouco preocupadas com aquele outro ser humano que vai sofrer consequências com aquela bomba, com aquele estrago. Então, quem que vai decidir isso tudo tem que ser somos nós, ou as pessoas que estão aí nos governos, no poder, e nós, quando formos escolher quem está no governo, quem está no poder, escolher de maneira certa, para que se o cara fizer uma coisa errada lá, eu que sou responsável, né? Eu também votei. Então, vamos ficar aí a reflexão para vocês sobre como usar, então, toda essa tecnologia, como usar toda essa racionalidade, essa coisa tão maravilhosa que é o conhecimento. Você pode usar ele tanto para o bem como para o mal, certo? Até a próxima aula e a gente vai se falando lá no grupo. Beijo para vocês.